Olá, pessoal! Estamos começando mais um Pod Saúde. Como sempre, vamos agradecer aos nossos apoiadores, a Action Day Marketing Vendas, ao Banco Sicoob e à Casa Simone Interiores. E hoje eu vou começar com uma colocação um tanto polêmica do nosso saudoso Vinícius de Moraes. As feias que me desculpem, mas beleza é fundamental. Será que é fundamental mesmo? Até onde a gente está indo para conquistar um ideal de beleza? Será que estamos exagerando um pouco nesses limites? Quem já não conhece alguém que até se torna uma pessoa bizarra, uma caricatura, até nas redes sociais, com aqueles preenchimentos exagerados que acabam tornando a pessoa mais feia do que bonita? E é isso que a gente vai falar hoje, abordando a harmonização facial e tudo o que ela envolve e os seus limites. Como a gente enfrenta esses problemas na área da harmonização facial, com certeza na área da nutrição deve ter um pouco também de exageros, a busca pela beleza, por estar magro, por ter aquele shape definido e dentro de um padrão que a gente não sabe nem quem impõe, se é a mídia, se é os amigos, a sociedade. Como é que está isso no teu consultório, Gabi? Realmente, é uma busca incessante e, como tu falou antes ali, fiquei pensando, o que é belo? O que é bonito? Né? Muitas vezes o que é bonito para mim não é bonito para ti, muitas vezes o que é bonito numa época não é bonito na outra, né? Eu vejo hoje uma busca por um corpo mais definido, com músculos mais aparentes, mas isso até um tempo atrás também não era bonito, né? Então, antes, bonito era um quadril mais largo, de repente, né? E hoje em dia foi mudando bastante. E no consultório eu percebo também bastante isso. E até às vezes tem essa cobrança externa, mas também uma cobrança interna muito grande. Eu percebo assim, ó, vou dar um exemplo, pós-gestantes, tá? Que estão ali amamentando, já estão buscando aquele corpo de antes ali, estão com um bebê de 3 meses em casa, 4 meses em casa. E é uma pressa de resgatar aquele corpo de antes da gravidez, que às vezes a gente tem que pontuar e situar essa pessoa. Calma. Saiu um bebê lindo desse teu corpo, dá tempo para ele retornar, teu corpo precisa desse tempo. E muitas vezes aquela pessoa que era antes já não é mais a mesma, tu nem quer ficar mais com aquele corpo de antes, porque tu já é uma outra pessoa. E esse comparativo da gente com a gente mesmo, do passado, às vezes é mais difícil de superar. E eu acredito que na tua área também, porque o envelhecimento tá ali, tá acontecendo. E às vezes tu querer ficar com aquele rosto de 18 anos, não fica bem para uma mulher de 40, né? Mas a gente tem na memória que era lindo com 18 anos. Só que era outra pessoa, era outra Gabriela com 18 anos. Essa busca pela juventude, pelo belo, é uma cobrança que parece que está passando de um para o outro, sabe? Que uma amiga faz um procedimento, aí a outra não quer ficar para trás, quer fazer também. Esse comparativo entre as pessoas que acaba minando um pouco as pessoas de se aceitarem, sabe? Eu não quero, eu vou... por exemplo, tem pessoas que dizem, eu quero envelhecer naturalmente, eu não preciso fazer nada. Claro, daí a gente tem um pouco de cobrança, porque às vezes a gente pergunta, tá, mas quem sabe tu pinta o cabelo? Porque as mulheres são um pouco críticas. Elas comentam umas com as outras, a pessoa se atirou, podia fazer alguma coisa para melhorar. Mas, às vezes, essa alguma coisa tem passado um pouco do limite e está se tornando, fazendo, às vezes, coisas ridículas, que fica feio, que não fica legal, que está estragando a pessoa, que a pessoa era mais bonita antes. E, às vezes, a pessoa não consegue se enxergar assim. Mas eu acho que tu tá sendo um pouco generosa agora, Gisele. Assim, as mulheres são um pouco críticas. Bem pouco. E não só as mulheres. Acho que hoje em dia os homens também Todas têm nós. entrado bastante nessa área. Né? Eu acho que o mundo, ele tá mais crítico. Eu acho que a gente tá vivendo numa sociedade agora que gosta muito de apontar o dedo e de pontuar coisas. Então, eu quero trazer um exemplo que aconteceu comigo há uns 15 dias, mais ou menos. Eu estava trabalhando e se entrou nessa seara, assim, de ter filhos, não ter filhos. Eu não tenho filhos. E aí me perguntaram assim, você não vai ter filhos? Você não quer? Eu disse, olha, não estão nos meus planos. Eu disse, é claro, né? Agora, porque tu tá toda gostosona, tá toda bonitona, tu não quer estragar teu corpo com uma gestação. Gente, olha que ponto nós chegamos, entende? De pensar que uma mulher, ela não deseja ter filhos porque ela não quer estragar algo. Então, assim, é algo que é superficial, é banal, se está colocando... Eu acho que os princípios estão meio deturpados, né? A gente vem percebendo que
vale muito mais a pena um corpo bonito e trabalhado do que um cérebro bem trabalhado. Isso é meio triste, assim, até. É algo que nos deixa, não sei se mas me deixa muito preocupada. Chocada. Me deixa chocada com essa geração que está vindo e com o que vem acontecendo. E aí vem ao encontro do que você estava falando. A gente vem vendo pessoas que, ao nosso ver, eram naturalmente belas e a gente comenta entre nós, né? Assim, olha como... A gente comentou isso semana passada. Olha como aquela mulher era bonita. Por que ela fez isso? Por que ela fez tudo isso de preenchimento? Por que ela esticou para cá, empurrou para lá e tá ficando com o rosto praticamente deformado aos olhos das outras pessoas? Mas aí que tá. O que tá passando na cabeça dela? Os exageros, né? Aquilo que a gente sempre falou desde o início, o exagero. Essa situação de querer estar sempre bonita. Eu sempre tive para mim, eu não fiz psicologia, mas eu sempre pensei que a pessoa que sempre quer estar em primeiro, ela tem algum problema, alguma insegurança, alguma coisa que ela quer resolver e que ela está mascarando com aquilo. De querer estar sempre bonita, ser a mais bem-sucedida, ser a mais bem arrumada, ser a que tem os filhos mais bonitos, educados, um casamento perfeito. Tem alguma coisa atrás, porque não existe perfeição. Então, a pessoa está escondendo, ela está querendo, e ela fica se matando com aquilo, porque ela quer estar sempre na frente, ela quer estar sempre competindo, talvez com o ideal dela mesmo, não é nem com os outros. E isso está acontecendo. Porque a pessoa nem sabe se aquilo, por exemplo, ser gostosona é o importante para ela. Mas talvez aquilo dê segurança para ela, que onde ela chega, os homens olham, ela está em primeiro, o marido tem ciúmes, aquilo dá uma sensação de poder nela, né? O tal empoderamento que hoje falam. Então, acho que as mulheres buscam um pouco isso, sabe? Para se sentir mais seguras e se sentirem que elas estão ganhando. Elas estão ali, elas não estão perdendo daquele grupo dela. É que a questão, assim, que também sempre fez parte do arsenal feminino, da sedução, da beleza, como uma das armas de... Conquista. De conquista. E a gente não está falando agora simplesmente de conquista na área amorosa, né? Para se posicionar, para Eu ia dizer que quase que faz parte do currículo. Quase que faz parte do currículo. Durante muito tempo e difícil de retirar isso da sociedade, do que foi imposto durante tanto tempo. E aquela mulher que não... Desculpa, Carla, só complementando. Aquela mulher que talvez não seja tão bela aos olhos da sociedade, ela acaba correndo atrás de outros atributos, digamos assim, para compensar aquilo. Então, a pressão que há sobre uma mulher, nós estamos falando agora de mulher, não como um contexto todo da sociedade, né, do masculino também. A pressão que há sobre uma mulher é muito grande. Então, assim, ela tem que trabalhar fora, ela tem que criar família, ela tem que ser bem-sucedida, ela tem que ir para academia, ela tem que cozinhar em casa e ela tem que ser linda e maravilhosa. Exato. Em que mundo que se vive assim? E está sempre disposta para o sexo. Sempre não, tem que estar sempre eu fico querendo. perguntando quem é que foi lá e queimou o sutiã, meu Deus do céu. Por que queriam tanto essa liberdade? Cara, eu falei essa empoderamento. Quem queimou o sutiã, me diga o nome, porque eu quero, olha, ter uma conversinha. Não, deixa eu É falar tão assim, bom ser mulherzinha, né? Ah, nós Eu queria, falo né? isso Vamos pro combinar que marido, nós eu gosto queria tanto de ser ser, né? mulherzinha. Eu acho Peraí, tão bom. vamos voltar aqui na estética. Primeiro, eu tô falando assim, ó, quem disse que é bonito, né? Tem estudos, gurias, que mostram que os bebês mais bonitos são mais estimulados. Então, faz parte do currículo? Faz parte. Se a gente colocar 2 bebezinhos aqui, um bonito e outro que alguma de nós achar que é feio... Tem cara de joelho. Não, tô sendo, né, radical, mas nós vamos estimular o bebê mais bonito. Como que a gente vai estimular? A gente vai falar mais com ele, a gente vai pegar ele no colo, a gente vai botar ele para engatinhar. Isso é natural do ser humano. E o que piora? Aí, quando tu estava falando da mulher, não vai engravidar para estragar o seu corpo. O meu filho mais velho tem 15 anos. E eu não vou lembrar exatamente o nome da autora e o nome do livro, mas eu acho que era assim, ó, crianças francesas não fazem manha, ou bebês franceses não fazem manha. Que é uma jornalista americana que foi morar na França e ela começou a falar o contraste de educação. E ela disse que assim, ó, o primeiro contraste é que as mulheres francesas
paridas, tá? Com poucas semanas, elas obrigatoriamente têm que usar as mesmas roupas. De forma alguma, elas podem estar descabeladas. Pô, recém nasceu teu filho, tá naquela confusão. E isso me marcou muito naquele livro, há 15 anos atrás. Então, talvez não fosse tão... não fosse a nossa realidade exatamente 15 anos atrás. Mas hoje, com o mundo globalizado, eu acho que sim. Né? Nós todas somos cobradas muito disso. Mas quando eu falei do excesso, foi exatamente por isso. A gente vai contratar uma secretária. Tu vai pegar uma pessoa que tem uma aparência boa, uma pessoa, pelo menos, minimamente bem cuidada, com os dentes numa situação de saúde. Tu não vai colocar na tua casa para cozinhar uma pessoa que tem os dentes estragados, uma pessoa, o cabelo todo desarranjado, todo, né, desarrumado. Tem que ter um mínimo cuidado de saúde, de estética e de beleza, porque, né, tá com a unha limpa, tá com a unha, porque tudo tá dentro de um padrão para te exercer uma função adequada. Acho que isso faz parte da higiene normal, pessoal, de tu mostrar que isso é uma higiene pessoal do também. normal. Né? Agora, são os excessos. É aqueles excessos de cílios gigante, que parece uma aba. Aquele excesso de cabelo comprido, gigante. Aquelas unhas, né, de Cíntia gel. Chagas já disse, né? Porque nada disso não fica bonito. Aquele lábio gigante, né, que as pessoas enxergam que chega primeiro. Então, é sobre esses excessos que a gente quer falar. E desculpa te interromper, é que eu lembrei ali do nosso roteiro e pensei que queria que tu nos falasse um pouquinho do que tu mais faz no consultório, então, pensando, né, nessa parte tanto de exagero, mas assim, o que mais te procuram dentro do consultório, mas dá para nós uma lista aí dos procedimentos que podem ser feitos na face pelo dentista. No consultório, o tratamento mais procurado ainda é o Botox. Que o Botox é para aquelas rugas que são... as rugas já são um problema de flacidez da face. Né? Então, tem as rugas pequenas, assim, dinâmicas, que é uma flacidez da derme, que vai perdendo o colágeno, vai formando, e tem os sulcos, que já é uma flacidez mais profunda. Então, as pessoas, geralmente, elas chegam buscando o Botox. Mas não quer dizer que seja exatamente o que a pessoa precisa, porque os tratamentos são personalizados, o que, às vezes, tu precisa, a Carla não precisa. Então, a pessoa chega e, para ela, tudo é Botox. Ou até, quando ela acha que uma pessoa está com excesso no rosto, com algum procedimento, ela comenta, está super botocada. E não é o Botox. O Botox acaba... A toxina botulínica, né, que Botox é o nome comercial, acaba levando a culpa. Mas ainda é o Botox e o preenchimento labial. Eu acho que é o que mais procura. As garotas, as jovens também já estão entrando nessa vibe de querer procedimento labial. Inclusive, a minha filha de 20 anos está sempre me pedindo e eu estou segurando e não vou fazer para ela, por enquanto. Tá, Isabela? Quais outros tratamentos que tu faz no consultório? Aí tem os preenchimentos de pontos estratégicos, porque a harmonização facial, às vezes, mesmo que a pessoa faça uma cirurgia plástica, faça um lifting, a harmonização ela devolve as curvas, os contornos que a pessoa precisa. Porque, às vezes, só puxar a pele não vai resolver. Porque, às vezes, ela falta aquele contorno, aquele preenchimento na mandíbula, aquele preenchimento no mento, que vai dar a diferença. Porque nem tudo é só puxar. Todo mundo chega, eu quero dar uma puxadinha. E acha que aquilo vai resolver tudo. E, às vezes, a pessoa precisa aumentar a dimensão vertical, que falta dente. Então, ela tem aquele queixo mais para frente. É mais do que só injetar preenchimento, injetar boca, fazer o Botox. Tem os fios que puxam. Então, tem uma série de procedimentos que a gente realiza no consultório que depende de cada caso. Os bioestimuladores, que é uma coisa muito importante a partir dos 30 anos, que dá uma diferença grande. Tem as tecnologias, ultrassom microfocado, tem os lasers, né? Que tem um pessoal que vai para esse lado. Então, tem uma área muito grande. Está sempre surgindo novos equipamentos, novos materiais, PDRN, aquele do esperma do salmão. Então, novidades que vêm para melhorar a aparência da pessoa. Mas tem que ser sempre
avaliado o que a pessoa precisa. E a proporção é uma coisa muito importante, que quem trabalha com harmonização tem quase que fazer um curso só sobre proporção facial, porque a proporção já é lá do Leonardo da Vinci, das pinturas dele. Era muito importante ter uma face proporcional. Então, os terços, tem o terço superior, o terço médio, o terço inferior, tem a face que é mais arredondada, braquifacial, que a gente fala, que é aquela face mais quadrada, para a gente ver o que tu vai trabalhar, qual o tipo de face é mais difícil, porque às vezes eu olho para uma pessoa e já vejo que ele precisava fazer um preenchimentozinho que já ia dar aquela curva, aquele olhar saudável na pessoa. E assim a gente tem que fazer um estudo, porque não é só chegar lá e injetar. Injetar talvez seja a parte mais fácil. Era isso que eu queria perguntar, fazer um estudo. Então, como é que normalmente se procede? As pessoas já chegam lá assim, eu quero fazer Botox. Botox, tá? Mas tem também aquelas que chegam assim, olha, eu quero envelhecer bem, eu quero ter um rosto mais harmônico e tudo mais. Daí, como é que começa esse teu estudo? Como é que começa? Tu tem um preparo antes, por exemplo, que a pessoa chegar assim, eu não vou fazer nada pra ti hoje, tu volta pra casa, hidrata a pele, enfim, sei lá, faz isso e daí depois tu volta. Como é que funciona esse começo? Geralmente a pessoa chega, ela se queixa basicamente das rugas, que ela quer fazer um botox. Muitas vezes a gente começa pelo botox, que já dá aquela melhorada naquele aspecto. Mas eu indico muito os peelings, para melhorar remover as células mortas, para a pessoa daí usar produtos bons que possam ter uma penetração melhor. E aí a gente vai ver o que incomoda. Eu sempre pergunto para a pessoa o que te incomoda. É a primeira pergunta. Porque muitas vezes o que eu olho e está me incomodando não é o que a pessoa se incomoda. E aí eu não quero despertar nela um defeito que ela nem enxergava. Tem algumas pessoas que eu faço isso, que até ficam bravas comigo depois. Obrigada porque tu me chamou a atenção num defeito. Mas paciente, assim, só para amigos mesmo, eu evito falar. E daí a gente vai vendo se realmente aquilo vai ser o que a pessoa precisa. A faixa de idade das pessoas que eu atendo é de 40, 60 anos, mais ou menos. Geralmente, elas, nessa fase, o que mais precisa são os bioestimuladores de colágeno. Que são moléculas, partículas, tem vários tipos que tu coloca abaixo da pele, com cânulas, geralmente, que vai melhorar é como se por baixo da nossa epiderme tivesse um colchão e a nossa pele fosse um edredom. Com o tempo, o nosso colchão, que era queen, vai ficando um casal. E aquele edredom por cima continua queen e vai faltando aquela estrutura, vai faltando. Daí fica aquela pele sobrando. Então, a gente tem que trabalhar lá embaixo na derme, onde estão os fibroblastos, que são as células produtoras de colágeno e elastina, para devolver esse colchão, para melhorar esse colchão, melhorar essa estrutura abaixo da pele, porque daí levanta tudo. Mas, muitas vezes, a gente consegue isso com preenchimentos. O preenchimento de malar, que é aqui, onde a pessoa... Não sei como é que chamam aqui. É malar. Então, às vezes, tu coloca um preenchimento aqui, já melhora. Mas daí tu tem que pegar um paquímetro para medir, para ver se aquela pessoa precisa daquele preenchimento de malar, porque já levanta... Às vezes, a pessoa tem afundamento de têmpora. Então, quando tu puxa para cima, tu preenche, ele vai dar uma esticada nesse tecido, que é um tecido redundante, é um tecido que está sobrando. E aí melhora, porque às vezes a pessoa nem se deu conta, ela tem aquele afundamento. Então, eu pergunto o que a pessoa está incomodando, eu digo, mas o que tu acha dessa têmpora? Se a gente preencher. E sempre o cuidado que a gente tem, que é de cursos, que a gente aprende, é lateral first, que é lateral primeiro. A gente sempre evita essa área do centro para não dar aquele aspecto de rosto inchado, de cara cheia. Porque é aí que acontece o travamento muscular, que a pessoa ri, fica aquele sorriso. Porque a pessoa diz, eu só estou me incomodando o bigode chinês, que é uma coisa que procuro muito. Mas a gente
muito difícil preencher o bigode chinês. Porque se a gente preencher aqui, a pessoa vai ficar com uma cara cheia. A Nicole Kidman andou muito nas redes sociais que ela estava com a cara cheia, porque preencheu aqui, tu tem que preencher para trás. E às vezes tu coloca 1 ml em cada lado, já dá uma puxadinha. Às vezes tu coloca fios faciais, fios de sustentação, que dá uma esticada, ele não vai ficar esticado, não se engane se alguém diz isso. Ele vai dar uma melhorada, depois ele cede, mas aonde foi colocado o fio, forma uma rede de vascularização nova, uma oxigenação, as células começam a trabalhar e ali aquele fio vai ser fagocitado, que vai ser comido pelas células de defesa e vai formar um caminho de fibrose colágena que vai melhorar a sustentação. A mesma coisa, se tu preencher a mandíbula, se tu preencher o mento, vai dar aquela esticadinha. Esse jaws aqui, que é aquele bulldogzinho, que é muito comum as pessoas reclamarem, principalmente as mulheres de mais de 50, 60 anos. Às vezes, tu preenche um pouquinho à frente dele e um pouquinho lá atrás, tu faz essa linha. Tu alinha. Mais harmônico. Tu fica mais harmônico e tu esconde aquele tecido que caiu. Porque a gravidade puxa, né? A gravidade está puxando para baixo. E tem essa musculatura que puxa para baixo. Então, quando tu faz, às vezes, um botox no pescoço, tu melhora todo esse conjunto que está derretido. A face, com a idade, fica derretida. Gi, deixa eu te perguntar como paciente, tá? Então, a minha dúvida é a seguinte. Eu morro de medo de procedimento estético, tá? Tu falou dos fios e eu morro de medo de fio, eu nunca fiz. Mas eu já fiz bioestimulador, eu já fiz botox. Acho que o bioestimulador funciona muito bem. Mas eu vou te perguntar uma coisa, assim, meio advogado de diabo. Há pouco tempo atrás, eu vi um trabalho feito por uma um grupo de dermatologia, que falou que os bioestimuladores, eu estou falando como paciente, tá? Não é como médico. Tem uma taxa de complicação alta. Isso é real? Aí eu, como paciente, eu pensei assim, não vou fazer mais bioestimulador. Eu vou fazer botox. Pelo menos eu sei que ele vai durar 2, 3 meses, 4 meses e vai desaparecer. Como é que funciona isso? Os bioestimuladores, eles são colocados, né? Geralmente é o Sculptra, o Radiesse, que é a hidroxiapatita de cálcio. Podem nos patrocinar. Tem o Elan-C, que depende de cada caso. Então, assim, um problema que acontece com os bioestimuladores, e eu já tive esse problema, que daí tu não sabe se a pessoa não fez, porque a pessoa tem uma contribuição durante o tratamento. Explicar que tem que fazer que a massagem, são os nódulos. Tarará. Então, assim, dependendo do tipo de pele, dependendo do produto que tu usar e da quantidade, pode ficar nódulo. E é um nódulo um pouco chato de resolver, porque ele demora. Porque é como se o organismo meio que encapsulasse aquilo ali e demora para resolver. Então, os bioestimuladores, eles têm esse problema. Tem até uma marca que eu parei de usar, porque era uma marca que a gente usava muito no pescoço. O pescoço, por ser uma região grande, era aquele que tu conseguia uma quantidade grande daquele produto e tu colocava. E ele tive esse problema de nódulos, que é difícil de remissão, mas assim, não é um problemão, né? Porque hematomas, algum problema acontece. E essa marca eu acabei tirando, né? Porque a gente aprendeu na especialização e muitas pessoas usam. Mas dependendo da pessoa, aquela pessoa que tem uma pele muito fina, depende de muito da elastose da pessoa. O que é elastose? É como se a pele da pessoa fosse elástica. Porque o colágeno é quando tu puxa e tem essa gordurinha, assim. Aqui é colágeno, tá? Tem essa carninha aqui por baixo, tá? Quando tu estica e volta, é a elastina. E aí a elastose é aquela pele que é um chiclete. Tu puxa, aquilo vai. Então, pelinhos, né? Aquela pelinha que fica pele que é só pele, é só o corinho. Aí tu coloca o bioestimulador por baixo. A pessoa precisa fazer esse determinado bioestimulador que eu comentei, que eu acabei não usando mais. Por conta desse problema de nódulos, a pessoa precisa fazer 5 vezes por dia, 5 minutos, 5 dias a massagem. E será que a pessoa fez? E a pessoa tem que fazer. Eu vou dizer que eu não fiz em mim. Porque
tu acaba esquecendo, sabe? Eu fiz e acabei não fazendo, mas tu tem que fazer, tu tem que se dedicar a fazer. Então, a pessoa precisa saber que ela tem a contribuição dela. Aí a pessoa não faz, depois apareceu um nódulo, daí tu fica, né, o culpado é quem injetou o produto, mas a pessoa não fez a parte dela. Então, os bioestimuladores têm esse problema um pouco. Eu já vi muitos dermatologistas comentando por conta desse problema de nódulos. Mas tem determinadas marcas que assim, ó, nunca tive nódulo. Nunca tive nódulo. Já fiz em peles bem esticadas, com pouca massa magra, com pouca gordura, que perdeu toda o tecido adiposo que fica abaixo da derme e não deu nenhum nódulo. E pessoas assim que às vezes até nem fizeram tão certinho essa massagem. Mas os bioestimuladores, com certeza, o maior problema, esse efeito colateral de nódulos, mas pela minha experiência, é uma determinada marca que acontece isso. E a quantidade que tu coloca também. E aquele resultado positivo do bioestimulador, porque realmente tem, né? Estimula o colágeno, a coisa dá um up ali. Ele é semelhante a algumas promessas de lasers, assim, que estão falando, similar o resultado? Todos os procedimentos que desse tipo, fios de sustentação, fios de preenchimento, os lasers, até os peelings, os fios faciais, eles buscam o quê? Agredir a pele por baixo. Então, tu vai fazer uma agressão, uma inflamação controlada. É uma resposta inflamatória. Para ter aquela resposta inflamatória e, a partir dessa resposta inflamatória, ter uma regeneração, uma reparação daquele tecido. É como se eu estivesse dando uma sinalização para aquelas células que já estão em senescência, que são células que já começaram a envelhecer, que já começaram a diminuir a sua atividade, no caso, os fibroblastos. Tu vai dar um sinal, olha, tu vai ter que se mexer. Vamos melhorar esse teu trabalho, que a tua derme está muito fina. Então, é uma sinalização. Quando acontece isso, tem determinados produtos, por exemplo, o PDRN. O PDRN é uma molécula que vai se ligar a um receptor da célula específico que ele controla, por exemplo, os radicais livres. Aqueles radicais, a poluição, o cigarro, a bebida que lesionam a nossa pele, que envelhecem, ele vai lá e vai trabalhar ali e vai melhorar o DNA da célula, vai melhorar a célula, vai melhorar as trocas da célula, a oxigenação, a circulação, para fazer uma regeneração daquela pele. Então, esse PDRN ele é utilizado para cicatrizes de acne, para inflamações, para rosácea, para inflamações da pele, para melhorar a textura. Porque quando tu melhora embaixo, melhora em cima. Porque são as células que mandam para a epiderme, as células da derme, que mandam os fatores para a epiderme ficar bonita. Então, deixa eu só resumir. Então, independente do tipo de estímulo ou agressão que eu fizer, seja por laser, por fio ou por bioestimulador injetável, assim, a resposta é muito parecida. É parecida. A agressão, não interessa qual agressão que eu estou fazendo, mas... É uma agressão que vai buscar fazer com que aquele fibroblasto, que é aquela célula, volte a trabalhar e produzir colágeno que ela parou. E aumentar a espessura dérmica. E tu falou antes dos radicais livres, a gente sabe que uma alimentação onde tenha uma produção maior de radicais livres no nosso organismo, ou de glicação maior, vai fazer um envelhecimento mais acelerado da nossa pele. Existe algum cuidado que a pessoa pode ter após fazer esse procedimento, por exemplo, do Botox ou do bioestimulador, para ter uma durabilidade maior? Como é que funciona? Como eu falei antes, assim, ó, essa inflamação, essa resposta é de cada uma pessoa. Então, a pessoa precisa se alimentar bem, ela precisa de proteína, em primeiro lugar, ela precisa dos minerais das folhas verdes, das frutas, ela precisa de vitaminas, ela precisa tomar água e ela precisa ter esse cuidado geral com a saúde, porque a face ela não está separada do resto do corpo. Então, não adianta eu colocar um bioestimulador numa pessoa que a pessoa não tem uma alimentação adequada, ela não faz ingesta de carne, por exemplo, agora uma pessoa vegana, vegetariana que não come carne, ela vai ter
uma diminuição da produção do colágeno, ela não vai ter uma pele legal, ela vai ter um envelhecimento mais acelerado se ela não buscar essa proteína de outra fonte. Então, a alimentação é básica. A pessoa tem que ter esse cuidado para poder ter uma pele saudável e ter o resultado do tratamento adequado. Porque uma pessoa que fuma, uma pessoa que bebe, não vai ter resultado. A pessoa que tem uma deficiência de vitamina B, no caso, pessoas bariátricas, elas têm dificuldade do botox, porque elas faltam vitaminas. Então, é uma pessoa que ela já tem que saber que os tratamentos vão ser um pouco mais complicados e os resultados não vão ser tão bons quanto aquela pessoa que tem uma saúde em dia e uma alimentação adequada. Caldo de osso, que eu acho que tu faz também uso, que tá bem alta. Acho que já teve muito, depois o pessoal esqueceu e agora tá super nas redes, né? Tu sabe que eu acho impressionante sobre o caldo de osso? Que eu faço caldo de osso. É osso mesmo, osso buco, tu ferve, coloca cúrcuma, cebola e ferve. Gente, eu congelo aquilo em porções. Quando eu removo do freezer, eu tiro, ele está congelado. Mas é uma gelatina congelada. É impressionante, porque é puro colágeno aquilo. É saudável, é barato, é fácil de fazer. Tu congela em porções pequenas e é gostoso. E aí tu toma aquilo. É proteína, colágeno, bom para a pele, para os ossos, para os dentes, para tudo, para os cabelos, para as unhas, para todo o organismo. Vocês viram agora a Lindsay Lohan? Vocês viram isso ou não? Vocês não viram? Sabem quem é a Lindsay Lohan, né? Uma atriz. É uma loira. Uma né? loira. Ela faz filmes de Natal agora, assim. E ela tinha problemas com abuso de cigarro e de álcool. E eles colocaram uma foto dela de 2014, se não me engano, na época do auge desse abuso dela. Então, assim, um rosto inchado. Você conseguia perceber que tinha algum tipo de preenchimento, alguma coisa, assim, naquela face. E uma foto dela de agora. Gente, sério, saiam daqui e olhem depois. Uma foto dela de agora. Parece que ela tem 15 anos. Ela parou de fumar. Ela parou de beber e ela fez uma harmonização facial. Ela tá com aquele rosto, com aquela pele de bebê. Ela tá linda, tá maravilhosa. Claro que tem procedimentos por trás aí, mas é nítida a questão... A melhora. E principalmente isso que vocês falaram, a questão do abuso, né? Do abuso do álcool, do cigarro. Vai saber da alimentação, como é que tava também. Então, assim, aquele rosto desinchou. Eu só queria trazer isso porque realmente assim ficou muito, muito, muito bonito. O cigarro e o sol é um dos fatores de maior envelhecimento, de mais produção de radicais livres que detona a pele. Então, uma pessoa que fuma, até o botox é complicado, porque entendeu? Aquela pele ressecada, aquela pele está ávida por nutrientes, não básicos, produtos. Né? Básicos, nutrientes, água, nutrientes, vitaminas, minerais, não vai ser um preenchimento, um botox ou um bioestimulador que vai dar resultado. Ela tem que começar lá por baixo. E não falando na parte estética, porque nem tu falou ali, minha filha de 20 anos queria fazer preenchimento labial. Sei que isso pode fazer com qualquer idade. Mas que idade tu recomenda começar esses cuidados para prevenir o envelhecimento? Por exemplo, um botox de prevenção. Realmente existe fazer um botox de prevenção? Claro, o botox, ele não é só para estética, né? O botox é usado para bruxismo, é usado para sorriso gengival, aquele sorriso do gaúcho, do Ronaldinho Gaúcho, né, que aparecia todos os dentes, ele é usado para enxaqueca, AVC, para AVC, hiperidrose. Então, o botox é utilizado para muitas coisas. Então, assim, a partir dos 25 anos, a gente tem uma queda na produção de colágeno. Então, se tu já tem alguma ruga, principalmente nas testas, aquela pessoa que é muito expressiva, que fala, né, com o rosto, que fala com os olhos, com a expressão e mexe o tempo todo, pode começar. Porque quanto antes tu começar, vai havendo uma diminuição da formação dessas rugas. Porque aquela contração o tempo todo, ela vai batendo no osso e às vezes vai formando até um sulco ali. Então, ela vai ter o benefício. 25, 28, 30, não tem problema nenhum. Não vai ficar viciada, não vai fazer mal. Não vai chegar um momento que não vai mais fazer efeito. Se ela fizer controladamente, se ela fizer
no caso, uma pessoa jovem, uma vez por ano, ela já vai ter um benefício bom. Tratamentos mais invasivos, o bioestimulador, aí depende da necessidade, né? Se é uma pessoa que faz muita atividade física, perdeu muita massa magra, perdeu muita gordura, perdeu aquela espessura dérmica, não tem problema de fazer um bioestimulador. Tá, deixa eu fazer uma pergunta bem leiga, tá? O Botox é feito na parte muscular do rosto, paralisia muscular, tá? Eu penso que a gente está sempre querendo trabalhar os músculos, tá? Isso não faz mal, tu paralisar aquele músculo, ele não vai atrofiar? Não, depende do quanto tu for fazer, entendeu? É um músculo fino da face, né? Então, o Botox, se tu fizer adequadamente, ele, pelo contrário, ele vai diminuir essa formação de rugas. Porque eu tenho visto agora, não sei se, não vi bem a fundo, vi uma notícia vagamente, que existe também, como tem esses choques para a parte muscular do corpo, também para o rosto, para fortalecer os músculos da face, alguma coisa assim. Será que tá aparecendo isso mesmo? Olha, as tecnologias, cada dia aparece uma coisa diferente, choques, radiofrequência, ultrassom microfocado. Aí depende do que a pessoa, qual a necessidade, qual o alvo que ela quer atingir, para escolher, porque é uma gama muito grande de tratamentos, né? E às vezes a gente até fica, quando tu começa a fazer uma coisa, já surgiu outra, e aí vem outras pesquisas, outras coisas. Assim. Um mercado a estética é um mercado muito promissor, muito abrangente, porque, como a gente falou lá no início, todo mundo quer ficar bonito, todo mundo quer estar bem, e a corrida é muito grande por procedimentos. Eu queria só que, assim, acho que nós estamos meio que se encaminhando para o fim. A gente já falou, então, de indicações, a gente falou o que tem de tecnologias, a gente já falou um pouco dos cuidados. Eu acho que tu podia elencar para nós algumas complicações mais frequentes e que a gente consegue tratar numa boa. Acho que tu já falou por alto algumas, assim, mas acho que vale a pena a gente elencar até para aquelas pessoas que vão procurar saber o que elas podem esperar, né? De alguma complicação, de um hematoma, enfim, do que for. Quando eu fiz a especialidade em harmonização facial, eu fui em busca de ter esse conhecimento mais profundo e poder trabalhar com mais segurança. Então, tem procedimentos que a gente teve durante a especialização que, na hora, eu já falava para os meus colegas, isso aí eu não vou fazer. Porque são procedimentos mais arriscados que eu acho que tem que ser deixado para um cirurgião plástico. Tu tem que saber os teus limites. Embora a harmonização facial é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia. Muitos países trabalham com harmonização facial. A cirurgia bucomaxilofacial é desde 1975 e o cirurgião bucomaxilo é um dentista que foi fazer cirurgia, né? E faz trabalhos extensos na face. Então, a harmonização facial é uma coisa que a gente domina muito e a gente precisa muito dominar a anatomia, porque é um dos pilares básicos da harmonização facial. É tu saber aonde tu está trabalhando. Então, o risco, o mais temido da harmonização facial é pegar um vaso, formar um êmbolo ou acontecer uma necrose por uma compressão. No caso de um preenchimento de bigode chinês, haver uma compressão. Então, os vasos, a face é muito vascularizada. Tem muitos vasos. Se a gente olha num atlas de anatomia, assusta. Então, eu acho que o dentista, ele sabe muito bem aonde está pisando, sabe muito bem os riscos que pode acontecer, mas graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema desse tipo, a não ser esses nódulos que são uma besteirinha, né? uma bolinha que fica, que às vezes é imperceptível ao olho, só apalpando, que vai dissolver, vai desaparecer, vai levar 6 meses, 1 ano, mas vai sumir, como se fosse uma espinhazinha ali. Mas uma necrose de nariz, às vezes a gente vê barbáries na internet, né? De procedimentos que as pessoas elas vão fazer aquilo sem ter conhecimento, sem ter uma técnica adequada, sem ter uma biossegurança de tu ter para onde correr. Tu tem que saber se acontecer alguma coisa. A gente está trabalhando com medicina, com estética, a gente está trabalhando no rosto da pessoa, a gente tem que saber o que tu está fazendo, porque se dá um problema,
né? Às vezes, assim, uma própria anestesia pode dar um problema. Então, a pessoa tem que estar segura. Bom, se acontecer isso, eu sei para onde eu vou correr. E aí, o que acontece? E aí, muitos profissionais que não trabalham bem, que não estudaram, que fizeram um curso de final de semana, às vezes, saem fazendo lipo de papada num consultório. Não estou criticando quem faz, mas eu acho um absurdo fazer isso. E, Gisele, aproveitando, então, muita gente chegando nova por aqui, te apresenta ali teu currículo, como é que tu se formou, para deixar o pessoal também seguro de um tratamento futuro. Eu fiz faculdade na Universidade Federal de Santa Maria, depois eu fiz endodontia na Universidade de Brasília, que eu fui morar lá em Brasília, fiz endo, trabalhei por muitos anos com endodontia, que é uma coisa que eu amo fazer, que eu acho que é a menina dos meus olhos, a endodontia ainda. Depois eu fiz cursos de estética dentária, de dentística. E como eu tenho um irmão que é médico, ele trabalhava com medicina integrativa, eu gostava muito dessa parte de medicina integrativa, de saúde, de tu comer o que tu come, essa parte para te ficar bem, assim, para ter saúde. E aí eu comecei a estudar sobre isso e fiz um curso de Botox. Por conta dessa área, assim, da medicina integrativa, que eu conversava muito com ele nessa época. E daí depois eu fiz de preenchimento, fiz mais uns cursos. Bom, mas se eu vou trabalhar com isso, eu vou fazer uma especialização. Daí eu fiz a especialização em harmonização facial e trabalho. Mas eu não vou largar a odontologia, eu gosto muito da odontologia. Tem muitos pacientes que chegam a mim e querem fazer um tratamento de botox ou um preenchimento de lábio, meninas. Eu vou olhar os dentes dela. Tu não acha que precisaria fazer um clareamento, que ia ficar melhor se tu cuidasse dos seus dentes? Porque eu não consigo conceber pessoas que fazem um tratamento ou colocam até um aparelho que uma pessoa tem uma cárie na boca. Então, eu acho que a primeira parte tu tem que ter saúde dentária, ter dentes, porque se tu perder um dente, tu vai ter uma perda óssea, tu vai ter um murchamento também, tu vai ter, se perder os dentes, tu precisa ter a dimensão vertical, que é os dentes atrás, a oclusão correta, para ter uma beleza. Então, eu sempre digo isso, tu tem que ter esse olhar de dentista. Graças a Deus, eu fiz odonto antes, e ainda tenho esse olhar voltado primeiro para a odontologia, primeiro para a saúde, primeiro para a saúde corporal, para a pessoa estar saudável, para depois fazer a parte estética. Porque a saúde tem que vir primeiro, não pode fazer um tratamento estético numa pessoa, no caso, que faz quimioterapia. Né? Porque às vezes a pessoa está tão abalada, está se sentindo feia, ela vem fazer um tratamento. Não é um momento. Né? Não é um momento. Então, tu tem que, às vezes, ser meio psicóloga, conversar com aquela pessoa, que o importante é ela melhorar a saúde dela. E daí tu faz um procedimento que vai dar uma melhorada. Tu não vai querer deixar uma pessoa, como eu sempre falo, de 50 anos, com cara de 20, com cara de 30. Mas a pessoa vai chegar para ti e vai dizer, nossa, tu não parece em tua idade, como tu tá bem. E já é um ganho. Né? Para mim, quando falam assim, nossa, tu não parece, tem filho de 30 anos, tu tá super bem, porque tu faz os teus procedimentos, tu usa os teus produtos adequados, com nanoparticulados, que têm uma boa penetração, que resolvem, que melhoram, né? Tem uma qualidade de vida, aí os procedimentos vão ter uma resposta satisfatória. A questão é um envelhecimento saudável, né? Não é a gente buscar o inatingível. É a gente ter a consciência de que a idade chega para todo mundo, só que a gente quer chegar lá bem. Acho que é isso. Chegar com saúde, chegar bem, fazendo umas trocas, uma recauchutagem, né? De vez em quando, recauchutando ali. Eu não sei até quando a gente vai conseguir manter, né? Mas sempre com bom senso. Eu sempre friso isso, eu sempre priorizo o bom senso, o menos é mais, vamos fazer um pouquinho, vamos melhorar, ninguém vai ficar com menos 20 anos com um procedimento, né? Nem a plástica, às vezes, não oferece isso. E a plástica também sozinha não resolve todos os problemas. Mas a pessoa tem que ir se aceitando e fazendo coisas para melhorar. Mas eu acho que é o que a Gabi, acho que foi a Gabi que falou, tu não quer mais ter a cara de 20 anos, né? Imagina, tu vai ter a cara igual da tua filha. Não é esse o propósito, né? Acho que é saber envelhecer com equilíbrio, né? Até porque eu acho que eu tô bem melhor agora do que quando eu tinha 20 anos.
Ainda bem, a gente começa a perder visão. A Né? gente começa a ficar meio cega, assim, né? A gente começa a ter os acho nossos tudo limites melhor. um pouco mais alargados, assim. E a gente começa a se aceitar melhor, né? Eu acho que é essa a ideia da gente trazer um pouco de leveza também para o envelhecimento e trazer informação, né? De como envelhecer bem. E é isso aí, pessoal. Então, se você tiver alguma dúvida sobre esse campo da harmonização facial, que é tão vasto, cheio de mitos e verdades, de excessos, e que todo mundo tem um pouquinho de vontade de fazer algum procedimento, manda para nós, nos siga no Pode Saúde, a gente está sempre por ali, a gente vai responder suas perguntas, e não tenha medo de perguntar. E é isso aí, vamos buscar uma qualidade de vida, vamos buscar nos sentir melhor e estarmos bonitos. Para terminar, vamos agradecer novamente a Action Day Marketing e Vendas, ao Banco Sicoob e pela Casa Simone Interiores, que fez essa estante, decorou hoje para nós. E nos siga nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Os episódios são super legais, estão completos por lá e no Spotify. Até a próxima. Até a próxima, Até gente. mais. Até a próxima.